Shalom, apóstola Dalva, shalom a todos que participam do grupo. Meu nome é Joter Rezende e eu estou aqui para dar mais um testemunho de algo extraordinário que o Senhor, que o Pai, proporcionou na minha vida. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Na minha infância, o meu pai tinha uma cobra de estimação e eu era muito pequena. E eu sei que eu dormia sozinha no meu quarto e ela vivia dentro de um cercado. Só que da minha cama eu conseguia ver, porque a minha cama, o meu quarto não tinha porta. Então eu via da minha cama o cercado e sabia que ela estava ali. Então, mesmo com tudo escuro, eu sabia que ela estava no cercado. E um dia uma amiga da minha mãe entrou e falou assim: olha, ela vai passar por essas grades. Ela com certeza ela vai passar. E ela vai se soltar. Então, naquele dia, eu lembro exatamente o dia, a hora, o momento, eu vejo nitidamente. A partir daquele momento, eu não consegui mais dormir, né? Não tive mais o controle sobre mim. Eu passei a ter um medo terrível, porque eu fiquei ouvindo as palavras daquela irmã, daquela amiga da minha mãe, dizendo o tempo inteiro: ela vai sair, ela vai passar por essas grades. Então, quando eu ia dormir, eu ficava, mesmo no escuro, ali sentada na cama, olhando para aquela grade, mas eu não conseguia enxergar nada, porque estava escuro. Então, na minha imaginação, ela poderia ter saído, ela poderia já estar no meu quarto, ela poderia estar na minha cama. Então, eu vivia assim, apavorada. Isso foi por um bom tempo, e quando amanhecia, aí que eu via, eu conseguia enxergar que ela estava ali dentro daquele cercado, aí eu adormecia. E isso passaram-se muito tempo, até que um dia realmente ela se soltou, mas era de dia, e aí meu pai se desfez, mas o estrago já havia sido feito, né? E eu não falava, eu só sentia, e as consequências ficaram do medo em mim. E eu convivi com isso, né? Achando que era normal sentir medo. Eu tenho pavor, eu tenho medo. E aquele medo foi alimentando. E há 2 anos atrás, o Espírito Santo me levou a fazer uma pesquisa sobre medo. Há uma palestra que eu fui fazer uma ministração e falei sobre medo. Só que o Espírito Santo estava falando comigo, né? Foi uma palestra boa, todo mundo recebeu, e eu descobri, né, que se você der um Google, você vai ver os tipos de medos que existem. São inúmeros. E um dos que eu tinha era medo de não ter medo. Existe esse tipo de medo. Porque se você me perguntasse assim, se eu fizer uma oração por você agora e você vai ficar liberta desse medo de cobras, você aceita? Eu diria não. Como uma vez eu ouvi a voz nítida me perguntando isso. E eu falei, não. Eu não quero nem pensar na possibilidade de não ter medo de cobra, de um dia eu poder estar próxima, de um dia eu poder até vê-la. Eu não via nenhuma imagem, vídeo, filmes, desenho, nada que se tivesse uma imagem, eu fechava os olhos, eu saía do lugar. Nem de plástico, nem de brinquedo, nada relacionado à cobra. Então esse medo ele foi ao longo dos anos alimentado. E eu ministrei sobre medo. E eu achava que era para os outros, né? É outro tipo de medo. Não é. O meu medo é um medo comum. O meu medo é um medo de um animal. Eu não gosto, eu tenho medo e acabou ali. Era essa a minha visão. E não é bem assim. Quando eu fui assistir o vídeo da apóstola Dalva, é um vídeo muito interessante, que ela fala sobre 2 alicerces, né? Os 2 pilares que sustentam, que regem a humanidade, o mundo, o universo, que é o amor e o medo. E ali, quando ela começou a falar, o leque se abriu, foi maravilhoso. Que ali o Pai, o Espírito Santo, ele começou a ministrar na minha mente. E eu entendi, porque o medo, ele paralisa, né, o seu presente, ele não te deixa esquecer o passado e ele impede de você conquistar o seu futuro. E à medida que a apóstola ia falando, e ela cita um exemplo dela. Quando ela citou o exemplo dela, eu falei, não.
Aí eu desabei, né? Eu comecei a entender muitas coisas que havia me paralisado, que me impediu, e era o medo. E eu sempre fui uma pessoa extremamente, em algumas áreas, muito corajosa, muito forte, valente. Eu sempre fui tida assim. Só que na medida do tempo que os anos foram passando, eu comecei a sentir medo de coisas que para mim era muito comum. Eu comecei a ficar paralisada. Coisas que eu nunca tinha sentido, eu comecei a sentir. Só que era o quê? O medo, ele havia crescido de uma maneira tão grande, sutilmente. Eu não dava importância a ele por achar que era uma coisa comum, eu achava que era normal. Eu só tinha medo de cobra, eu só tinha medo de um animal, era só isso. E na verdade, não era. Ele fez um estrago muito grande. Isso ocorreu na minha infância. Só que sutilmente ele minou, ele veio, né, crescendo em outras áreas e eu não havia percebido. E quando eu assisti esse vídeo da apóstola, e o interessante que foi tão de Deus, que ela fala do próprio exemplo, né? Do próprio exemplo dela, que ela também tinha um medo de cobras. E ali foi muito claro, foi muito nítido o que o pai estava falando comigo, e eu entendi tudo. Então, para ser mais rápido, eu chorei muito, veio uma sensação de tristeza muito grande dentro de mim, mas com os ensinamentos da apóstola a gente já sabe transicionar isso, né? E eu transicionei na hora, eu falei uma palavra que a apóstola fala direto: tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem, isso tem um propósito, isso tem um propósito. E comecei a buscar, Senhor, como é que eu vou me libertar disso? Pai, eu senti que eu estava liberta, eu entendi a ação, mas eu precisava de algo mais. E aí eu fui para uma oração no meu quarto, e aí o pai veio, o Espírito Santo disse assim, eu estava de olhos fechados, e ele disse: agora você imagina que aqui dentro tem uma cobra aqui dentro. E foi pavoroso, porque eu senti nitidamente, só que ao mesmo tempo que era muito assustador, eu tinha paz, porque não era eu estava sendo ministrada, né? E aí eu dizia, mas eu não consigo imaginar isso. Aí eu ouvi a voz da apóstola falando assim: agora respire fundo, esse ambiente agora, é muito lindo, esse ambiente agora está envolvido, entre nessa atmosfera de glória, da presença. E eu ouvi a apóstola falando isso. Daqui a pouco eu choro aqui. E aí ele dizia assim: imagina a cobra ali agora, do tamanho que você quiser. Só que eu imaginei tão gigante porque era do tamanho do meu medo. Eu entendi depois, né? E aí o anjo, eu acredito que era o anjo do Senhor que estava ali naquele momento ministrando, ele dizia assim: você está vendo que ela está paralisada? Ela não tem ação, ela não tem poder contra você, ela não pode fazer nada contra você. Você tem domínio sobre ela e não ela sobre você. Eu falei: é verdade. E agora imagine ela mais próxima de você. Aí eu falava: não, eu não consigo. Eu era muito sincera e honesta com o anjo do Senhor ali naquele momento. Aí eu ouvi a apóstola: respira fundo, com calma, não se apresse. E aí eu ouvia, e aí eu ia repetindo, fazendo todos os comandos que o anjo dava, e eu dizia, aí eu me imaginei, né, muito mais próxima. Eu falei: tudo bem. E o anjo continuava a dizer: ela está paralisada. E eu via ela paralisada igual uma madeira, assim, imóvel, não movia nada. E o Senhor dizia: você está vendo? Ela não pode contra você, ela não tem poder contra você, ela não pode se mover. Toda vez que você olhar, você vai saber que ela não tem poder sobre a sua vida. É você que tem domínio sobre ela. E quando eu acreditei, eu tive a certeza no meu espírito, dentro de mim, a mente mudada, eu falei: ela não tem. Aí eu repeti: você não tem domínio sobre mim, você não tem poder sobre mim, eu não tenho medo de você. E aí não é coincidência, porque a gente sabe que as coisas do céu não é coincidência, tudo tem uma ação e um propósito.
O anjo falou assim pra mim, olha pra trás de você que tem uma toalha. E tinha uma toalha de banho pendurada, que eu não lembro de ter colocado, não sei como, eu sei que eu coloquei, mas eu não tenho uma consciência de ter colocado ela ali, naquele local. Ele falou assim, pegue essa toalha. E a toalha, irmãos, diante do Senhor, era uma toalha de banho enorme, mesclada, né? Que geralmente eu uso ela para enxugar cabelo, né? Para não manchar. Uma toalha mesclada, de várias cores ela tem. E ela tava ali. E ele falou assim, pega essa toalha. Aí eu peguei a toalha. Aí ele falou, agora você vai imaginar que ela é aquela cobra. Aí eu joguei a toalha do chão. E ele falou assim, agora você vai, pega ela. E aí o tempo todo que eu tinha uma resistência de fazer aquilo, a voz da apóstola vinha e fala, calma, respire fundo, respire fundo. Você está em um ambiente agora de glória, da presença, sinta. E eu sentia tudo e eu ia. Agora aí o anjo, era incrível, que era 2 comandos que eu recebia ao mesmo tempo. E eu peguei essa toalha, aí o anjo do Senhor falava assim, pegue e envolva ela toda em seu braço como se fosse a cobra. E na ponta da toalha você imagina que é a cabeça dela e que agora quem tem o domínio dela é você. Aí, irmãos, eu fiz incrível. Eu fiz exatamente isso. Porque quando a cobra fugiu, o meu pai conseguiu pegar, ele fez exatamente isso. Ele pegou ela na cabeça e ela enrolou todinha nos braços, nele, no corpo, porque quem tem cobra de estimação faz muito isso. Não tem medo e cria como um animal normal. E exatamente como o meu pai fez, que eu acho que foi a sina também que ficou registrada na minha memória, eu fiz exatamente como ele fez. Eu peguei aquela toalha de banho, só que na minha imaginação não era a toalha, né? Na minha imaginação era o quê? Era a própria cobra, e foi muito difícil e ao mesmo tempo fácil. Não sei se eu consigo explicar, mas eu quero que o Espírito Santo, que é ele que convence a cada um que tiver qualquer tipo de medo, entenda que com a ajuda do Espírito Santo, e se você desejar ser liberto, você é. E eu peguei aquela toalha, no início com alguma resistência, mas ali eu envolvi todinha no meu braço aquela toalha de banho e imaginei que era ela e falei, eu não tenho medo. Aí fiquei repetindo. E depois disso, o pai mandou eu pegar um caderno, eu peguei, eu tenho aqui, eu posso até tirar a foto e mandar para o grupo. Eu escrevi muito nesse caderno. Eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo. E fiquei escrevendo até a minha mente entender, a minha mentalidade ser mudada. E eu não tenho medo. E aí eu passei, vou resumir, eu fiz alguns testes depois, eu estou contando muito rápido, mas o testemunho tem muito mais detalhes. Eu peguei um vídeo e passei no YouTube um vídeo de cobras. Eu nunca faria isso. Eu passava mal, eu seria capaz até de desmaiar se eu visse. E eu peguei um vídeo, falei, eu vou ver um vídeo de cobras. E peguei o vídeo, liguei e vi. É óbvio que eu não assisti ele inteiro. Até onde o Espírito Santo mandou eu ir, eu fui. Até onde eu me senti confortável e bem. Claro, com a mentalidade ali no espírito, você aciona o espírito e eu assisti. Eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca vi uma imagem de cobra, de nada, e eu assisti naturalmente ali. Quando eu percebi que algo estava sendo desestruturado, eu naturalmente, sem nenhum pânico, eu desliguei. E aí passaram-se outros dias, eu fui vendo, né? Eu vou dizer a você que eu quero um animal de estimação? Claro que não. Eu quero esse animal dentro da minha casa? Claro que não. Mas aquele espírito maligno que atuava através do medo, ele caiu da minha vida. Eu fui liberta completamente e não tenho medo, né? E o próximo exemplo, o próximo teste que eu vou fazer é que eu vou no zoológico. Quando eu ia, eu jamais entraria na seção das cobras. Jamais. E quando eu vou fazer um vídeo, eu entrando na seção das cobras, vou fazer um vídeo e vou postar aqui no grupo que eu não tenho mais medo. Gostar, eu não vou gostar nunca, né? Mas medo eu não tenho mais. E hoje ela não me domina, aquele demônio, aquele espírito maligno, ele não tem domínio sobre a minha vida.
Mas o Espírito Santo é que domina, é o Senhor Jesus que tem o controle. O Pai hoje tem o controle da minha vida. Então, eu quero compartilhar com vocês. Tem muito mais coisas que eu gostaria de falar, mas quem convence é o Espírito Santo. E eu quero que esse áudio ajude você que tem medo de qualquer coisa, que você entenda que o medo, ele não é natural. Existe o medo natural e existe o medo que foge da naturalidade humana. Então o Espírito Santo vai te dar o comando, e se você quiser ser liberto, assista esse vídeo da apóstola, que é os 2 alicerces que rege o universo, né? A terra, que sustenta, são 2 pilares, que é o amor e o medo. E eu tenho certeza, e que se não for esse, vai ser um outro, o Espírito Santo vai te direcionar. Mas seja liberto do medo, porque ele sim, o medo, ele paralisa o seu presente. O medo não deixa você esquecer o passado, e o medo impede você conquistar o futuro. E assim eu quero louvar a Deus pela vida da apóstola e demonstrar toda a minha gratidão ao Pai por mais esse testemunho. Já é o 2º e eu tenho outros aí para compartilhar com vocês. Gratidão eterna, gratidão a Deus pela vida da apóstola, gratidão a Deus, gratidão ao Pai por me libertar. Muito obrigado.